Give me fuel, give me fire, give me lights that I desire. E aí, pessoal, hoje estou aqui paramentado devidamente para falar de um dos momentos mais importantes da minha vida, de um dos momentos que eu pensava que não iria correr de maneira tão fantástica. Estou aqui para falar do meu primeiro show internacional, da turnê World War Tour, que passou por Porto Alegre no último dia 5, agora do mês de maio, primeiro show internacional que eu fui, show do Metallica. Pessoal, comenta aqui embaixo quem foi nesse show. Eu encontrei uma fã aqui do canal, na verdade dois fãs, um pai e uma mãe de autista. Nós tiramos foto e foi muito bacana perceber que tem fã de Metallica em tudo que é canto desse Brasil e desse mundo, certo? Pessoal, por que foi tão fantástica assim a saída ao show do Metallica? Porque ela prova na prática aquilo que eu sempre digo a vocês, que lugar de autista é onde ele quiser. E como nós vamos incentivar isso, se não levando o autista a diferentes experiências? Ir num show de rock pesado há muito tempo atrás não era uma experiência que eu cogitava. Eu tinha basicamente 3 medos. O primeiro deles, das luzes muito fortes poderiam me gerar crises, igualmente os sons muito fortes, e o terceiro medo era ser pisoteado ou ser de alguma forma levado a me comportar de uma maneira totalmente estranha por causa do espaço. Gente, são 30 mil pessoas dentro de um estacionamento pulando por 2 horas. Eu pensei que isso iria me fazer muito estressado. Então, eu partilhei de um sentimento de preocupação, mesmo que quem me desse o ingresso fosse o meu irmão, mesmo que eu confiasse demais nele, eu sempre tive essa preocupação. Quando meu irmão me falou que ele tinha me comprado o ingresso para ir por causa do meu aniversário, esse era o presente dele, eu fiquei muito preocupado. Eu disse sim, porque eu confiava nele, eu disse que eu iria, mas quando chegou próximo da data eu pensei, será que eu vou? Será que eu vou gostar? E daí na última hora eu pensei, poxa, eu vou nas primeiras 5 músicas do Metallica, mas provavelmente o pessoal vai ficar pulando e gritando e eu vou ter que sair. Infelizmente, eu já cogitei essa possibilidade também para o meu tio, que foi junto, grande tio Nelson, certo? Vocês já viram ele aqui no canal falando comigo sobre a empregabilidade do autista. Um abraço para o tio Nelson, também para o meu irmão, certo? Que eles foram junto comigo. Eu pensei, eu vou ter que dizer para os dois que isso vai acontecer. O Marcos vai sair do show. Mas eu fui ficando, fui gostando, o som estava muito bom. O que eu fiz e que eu senti que deu esse gás na minha vontade de ficar lá, foi que eu não fiquei diretamente lá perto do palco. Eu fiquei mais afastado um pouquinho. No começo eu fiquei lá, mas as pessoas ficam se empurrando, consequentemente. Eu fui para um espaço mais vazio, tínhamos o telão, tínhamos também a visão do palco, então as duas coisas estavam numa perfeição dos dois mundos. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado com One, Nothing Else Matters, com Enter Sandman. Fiquei bastante triste também que eles não tocaram Whiskey in the Jar. Depois eu fui ver que em Curitiba parece que tocaram, né? Eu fiquei assim encabulado, mas também ri desse momento porque é uma imprevisibilidade boa que ensina pra gente, e eu creio que num show de música isso é mais evidente que nunca, que cada show é único, assim como cada dia das nossas vidas é único. A gente precisa aproveitar. E foi isso aí que me deu forças para ficar lá até o final. Ficamos 2 horas pulando, cantando. No final até fiquei rouco, porque acompanhar o James Hetfield não é fácil, né? Mas o que me fez estar lá e o que me fez estar com energia foi entender que, assim como os shows, a vida é diferente. Então eu já tinha sido desafiado na vida. O que seria um show? E vamos entrar um pouquinho nas preparações que eu fiz antes. Eu disse para vocês que eu confiava no meu irmão e tudo que iria acontecer, mas eu precisei de uma forcinha antes. Eu
ouvi Metallica por uma semana antes do show no mais alto volume que eu pudesse e por mais tempo quanto eu pudesse. Então o Metallica tá fazendo um show aí de 2 horas, 2h10. Eu não ouvia tudo, eu ouvia assim 40 minutos hoje, 50 amanhã, depois eu ouvia 1 hora, sempre no volume mais alto, né? Para eu já ir acostumando a audição de que iria ser assim. No fim das contas, não foi tão alto quanto eu esperava, e o show também parece que não passou tão devagar. Parece que ele foi mais rápido, mais compacto. E aí eu fiquei prestando atenção no microfone, lá aquele prateado, nas guitarras que eles usavam, nos fogos, né? Essa música que eu inventei de cantar aqui, que se chama Fuel, quando eles cantam, sai um fogo assim do palco, porque fala da explosão dos motores, né? Então eu via como que o telão contava uma história e eu acho que isso deixou eu ficar mais relaxado. Então é aquela máxima que o autista pode se aproveitar de ficar prestando muito mais atenção nos objetos do que nas situações sociais. Isso é uma característica que ajuda a gente a ficar melhor em umas situações que a gente não conhece a previsibilidade. Se o autista ficar consciente disso, ele pode ir onde quiser. Ele pode desafiar grandes questões e pode estar onde deve estar, onde planejou estar. Mas o processo ele vai ser mais lento. Vejam que eu peguei 1 semana para ficar escutando a banda antes de ir ver a banda. Se fosse um neurotípico, ele iria, porque ele iria dizer, olha, aconteceu isso. E um grande aliado nisso foi o nosso convidado, né? Fomos eu, meu irmão, meu tio e um outro rapaz que se chama Marcos, com o filho dele. Ele foi prevendo assim o show, olha, cheguem mais cedo, cheguem 4h30. Na verdade não tinha só o Metallica lá, tinha outras bandas, tinham a banda Eagle Kill Talent, que eu escutei e achei muito boa, e também a Greta Van Fleet, né? Então, cheguem lá mais cedo, a gente chegou, a gente seguiu o conselho, pegou um lugar bom, começou a fazer amizade com as pessoas que estavam lá, tentou puxar um papo aqui, tentou verificar como é que estava o termômetro do pessoal, e depois, sabendo que o pessoal estava tranquilo, é claro que depois para o show, para o Metallica, começaram a chegar mais pessoas do que estavam lá no começo. Mas como eu já tinha um termômetro, como eu já tinha ido antes, seguido a dica do nosso amigo, eu fiquei muito mais confortável ainda do que durante os ensaios, vamos dizer, que eu fiz aqui em casa. Então, dessa experiência, 2 pontos são muito interessantes. Primeiro, preparação, que pode ser essa que eu fiz. O autista pode ir a um evento social, pode ir a uma festa que tenha mais luz, mais som, que vai exigir mais estresse, mais comprometimento emocional, desde que ele faça um ensaio, desde que as pessoas ao redor dele sejam suporte, certo? Porque se meu irmão não tivesse me encorajado durante esse tempo, se eu não tivesse dito para ele, olha, eu estou ensaiando pro Metallica, e ele não tivesse ido atrás de mim, dito, olha, isso mesmo, vai ensaiando, vai botando a tua playlist aí, as músicas que tu ainda não conhece, não tivesse também tido o apoio de um primo, né, que foi para Curitiba, ele também é um fã da banda e ficou me incentivando. Se eu não tivesse tido esses apoios, talvez o ensaio que eu fiz não fosse tão poderoso. Então vocês vejam que o que vocês fazem pelo autista pode não ser diretamente lidar com os estímulos. Eu não poderia apagar as luzes do palco e dizer só canta ali com um amplificadorzinho e tudo bem, né? Metallica acústico, né? Lars, pega um carrom aí para tocar, não aquela bateria grandona. Mas eu posso antecipar as coisas junto com o pessoal que vai comigo. Então, assim, qualquer evento que os autistas forem, eles têm que ter pessoas de suporte, porque essas pessoas muitas vezes vão diluir detalhes que ele não consegue diluir sozinho. E isso vai sendo bom para que ele possa estar em diferentes grupos, porque um grande ponto que eu quase me esqueci de falar é que o meu grupo referência ali mudou. Meu irmão e eu nos damos muito bem, mas
eu tenho muito mais a tendência de estar acompanhado pelos meus pais, pelo trabalho que eu faço Brasil afora, pelas férias que a gente passa juntos. Mas eu e meu irmão fazendo uma viagem nesse tipo, a gente faz menos vezes, deveríamos fazer mais, para que a referência mude. E hoje isso me deu uma envergadura maior para eu poder tentar outras referências. Como é que eu vou sair só com um tio, ou só com um primo, só com um amigo? Porque antes eu não confiava nesse tipo de coisa, não tanto. Agora eu me sinto mais próximo de ter diferentes referências. E esse ponto é importante. Vocês estão tendo a chance agora de ouvir esse relato e não necessariamente ir para um show de rock, mas trazer essas referências diferentes mais cedo na vida dos filhos de vocês dentro do espectro autista, dos amigos, dos namorados, namoradas, e fazer assim com que eles desenvolvam mais tolerância à frustração e eles desenvolvam mais estratégias, mais adaptação e quem sabe eles não possam fazer à frente como eu mesmo decidi lá na hora. Poxa, eu posso fazer algumas coisas por mim que talvez meu pai e minha mãe não pensaram. E isso é importante, é um rito de passagem, certo? Pessoal, espero que tenham gostado desse show para lá de rock and roll que compartilhei com vocês. Deem um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para a gente flamejar aí dentro das casas de vocês grandes discussões sobre o autismo. Discutam aqui nos comentários se vocês iriam, se vocês não iriam para um show assim e qual é a banda preferida de vocês, que eu quero saber. É o Metallica ou é o Megadeth? Enfim, fiquem bem, pessoal, se cuidem. Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!